Bom dia, pessoal. Estou dando continuidade àqueles conceitos que eu vinha apresentando da ótica geométrica. Apresento os 4 tipos de meio de propagação da luz. O primeiro meio é o meio transparente. Todo mundo deve conhecer o meio transparente. Está associado com aqueles meios onde a luz refletida nos objetos atravessam com nitidez o material. Exemplo de meio transparente é o vidro e o ar. Então o vidro, a gente olha pelo vidro e a gente consegue enxergar com nitidez os objetos que estão atrás dele, né? Outro tipo de meio é um meio translúcido. Ele permite a passagem da luz, mas ele produz espalhamento. Então, se vocês olharem a foto aí no livro, na página 131, vocês vão ver que o vidro fosco, ele apresenta uma imagem, por exemplo, de uma flor que está ali atrás, mas ela parece distorcida, assim, meio que espalhada nas partículas do vidro fosco, tá? Então a imagem não é nítida. O outro meio é o meio opaco. Esse meio opaco, ele não permite a passagem da luz, ele impede a passagem da luz. O exemplo do meio translúcido, esqueci de falar, o papel de seda também é outro exemplo. O meio opaco, ele impede completamente a passagem da luz. Um exemplo, uma parede de tijolo, uma madeira, uma parede de madeira. Então a luz está refletida em algum objeto, o objeto está iluminado e ele acaba não aparecendo do outro lado do meio, né? E por último, o meio isotrópico, que é o meio onde todas as características da luz, as propriedades, permanecem inalteradas, né? Exemplo é o vácuo. Então, se ela tem uma direção de propagação, a luz ela não vai mudar essa direção de propagação, não vai mudar a cor, não vai mudar a frequência, não vai mudar a velocidade. Todas as características, todas as propriedades da luz vão permanecer as mesmas nesse meio. Na sequência, tem a apresentação dos 3 princípios da ótica geométrica. A primeira eu já comentei para vocês, que é a propagação retilínea da luz. A gente vai pensar os feixes de luz se propagando em linha reta. Princípios da ótica geométrica. Então, o primeiro deles, a luz se propaga em linha reta. A luz se propaga em linha reta. Então tem aquela formação das sombras, conforme a gente viu na aula passada. Dá para olhar o cone de sombra, dá para olhar os feixes luminosos que saem de um corpo, tá? E ele se propaga em linha reta. Por exemplo, se tiver um ponto luminoso aqui, assim, um feixe luminoso vai andar em linha reta e, por exemplo, pode chegar aqui num espelho, um espelho plano. Esse feixe vai ser refletido e ele segue o seu caminho, tá? Então a luz vai andar em linha reta. Então aqui mostrando para um feixe, mas serve para todos os feixes luminosos que provêm daquela fonte luminosa lá, tá? O segundo princípio é o princípio da independência dos raios luminosos.
Independência dos raios luminosos. Então os raios de luz de um determinado feixe, eles são independentes uns dos outros. Se a gente pensasse um objeto, um formato de uma seta, pensar um raio que vem aqui de cima fazendo esse caminho aqui, ele segue o caminho independente da existência de outro raio luminoso. Por exemplo, esse segundo aqui, que saiu aqui da parte de baixo, passou pelo outro feixe, mas ele segue independentemente do outro. Tá? Então aqui mostrados os dois raios, o 1 é independente do 2. Poderia mostrar outros raios, todos desculpe, todos um independente dos outros. Tá? E por último, terceiro, a reversibilidade dos raios. Os raios luminosos são reversíveis. Então, se a gente tiver dois espelhos planos, um paralelo ao outro, como indicado aqui, se eu pegar uma lanterna e jogar um feixe luminoso aqui, ele vai vir bater nesse ponto, sendo refletido, vai bater no outro espelho, vai ser refletido, vai bater aqui, vai ser refletido, e por exemplo vai sair aqui, onde aqui a gente coloca um olho, a pessoa está observando o feixe. Tá? Então, se eu pensar caminho a partir da lanterna, vai fazer isso, isso, isso e isso, e vai chegar até o olho. Se pensar a reversão desse raio, se eu colocar agora, ao invés do olho, nessa parte aqui, eu colocar a lanterna aqui, e observar exatamente na posição aonde estava a lanterna, assim, o feixe vai seguir o mesmo caminho que tinha antes, portanto ele ficou reversível e a gente consegue fazer a mesma observação que tinha sido feita anteriormente. Então os raios luminosos são reversíveis. Se ele vier da esquerda para a direita fazendo esse caminho, poderia acontecer ele fazer o processo inverso e vir da direita para a esquerda fazendo o mesmo caminho. Tá? E a consequência dessa reversibilidade são as sombras, que eu apresentei na aula passada, falando do eclipse solar. Tá? Aí no livro tem um texto com desenhos muito melhores do que os meus. Eu peço que vocês deem uma lida. Aí na página 133 tem o eclipse da Lua e o eclipse do Sol. 133, 134. Página 133, 134. Uma leitura já é o suficiente para vocês observarem o que está acontecendo, depois daquela explicação que eu apresentei na aula passada. Um outro fenômeno que é discutido aí no livro, considerando essa propagação retilínea da luz, é alguns casos onde a gente consegue fazer cálculos utilizando que a luz se propaga em linha reta. Então, um exemplo está na página 136,
O exercício resolvido. Número 2. Uma questão do ITA. Então tem um prédio, um edifício iluminado pelos raios solares, projeta uma sombra de comprimento 72 metros. Então está aqui o prédio. A sombra projetada aqui no chão, um comprimento de 72 metros. Simultaneamente, uma vara vertical, então uma vara de 2,5 metros de altura, 2,5 metros de altura, projeta uma sombra de comprimento 3 metros. Está bem fora de escala aqui, então a sombra aqui embaixo, 3 metros. Bem fora de escala, aqui é 72 metros, aqui é 3. Pede qual a altura do edifício. Então, como o Sol está bastante distante da Terra e a propagação da luz é retilínea, esse ângulo que aparece aqui na figura do edifício é o mesmo ângulo que aparece aqui na figura desta vara vertical. Então, por semelhança de triângulos, a gente pode atribuir o tamanho do edifício como sendo h. A tangente desse ângulo vai ser igual à tangente do ângulo que tem aqui do outro lado, porque os ângulos são iguais. Então, tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. A gente escreve assim: h por L maiúsculo vai ser, vamos chamar esse aqui de h minúsculo, vai ser igual a h minúsculo por L minúsculo. Colocando os valores, h por 72 é igual a 2,5 por 3. Fazendo a multiplicação cruzada, ou pegando 72 e passando multiplicando, h 2,5 vezes 72 por 3, então o h vai ser igual a 60 metros. Então a altura do edifício é de 60 metros. Num outro exemplo, na mesma página, exercício de número 3. Tem uma figura com uma lâmpada. Uma lâmpada num ponto F que ilumina uma placa de lado L. Vou tentar fazer a perspectiva aqui, embora no livro está bem melhor. Então tem uma placa assim. Deixa eu fazer menor, senão a sombra fica muito grande lá embaixo. Vai formar uma sombra aqui embaixo. Formar uma sombra aqui embaixo. O desenho do livro está bem melhor do que o meu. Assim. Forma uma sombra aqui embaixo. Ele quer saber a área dessa sombra aqui. Dado que ele tem é essa altura da placa
que é H. Quadrado opaco é esse aqui. E a sombra lá embaixo. Diz aí, uma lâmpada F, cujas dimensões são desprezíveis, é fixada no teto de uma sala cuja altura é 6 metros. Então a altura daqui até a lâmpada, 6 metros. Vamos chamar de H maiúsculo. Um quadrado opaco de lado igual a 40 centímetros. Então temos esse lado aqui. Vamos chamar de L minúsculo. L igual a 40 centímetros. É suspenso a 2 metros do teto. Então aqui nós temos o H minúsculo, 2 metros do teto. E esse aqui embaixo vai ser o L da sombra. Tá? Então se a gente pensar em termos de ângulo, o ângulo que nós estamos interessados é esse ângulo aqui, ó, que vai ser o mesmo para o triângulo de cima quanto para o triângulo até chegar aqui embaixo. Então o que vai acontecer? H minúsculo dividido por L sobre 2, que aqui só está pegando o triângulo até essa porção aqui. Tá? Então o triângulo é esse aqui. L sobre 2 vai ser igual à altura do teto dividido pela L da sombra dividido por 2. Como aparece o divisão por 2 dos dois lados, vai ficar assim: H por L é igual a H minúsculo por L minúsculo. O interesse é achar o L maiúsculo e depois calcular a área. Tá? É uma placa quadrada, tá, pessoal? Então aqui o lado é L para os dois, nas duas dimensões, na horizontal e nessa inclinada que tem. Então vamos achar o L maiúsculo. L maiúsculo passa multiplicando lá, multiplica cruzado, vai ser H vezes L dividido por H minúsculo. O H é 6, o L é 40 centímetros, 0,4, dividido pela altura, que é 2 metros. Então o L da sombra vai ser 1,2 metros. 1,2 metros. Como é uma placa quadrada, então a área da placa é L ao quadrado, 1,2 ao quadrado, e dá, deixa eu pegar minha calculadora, 1,44 metros quadrados. 1,44 metros quadrados. Pois tem exercícios aí ao final da aula, eu peço para vocês resolverem. Tá? Tem 1, 2, 3, 4 exercícios que envolvem essa propagação retilínea da luz e o que acontece com as sombras. Tá bem? Na sequência, é apresentado o conceito de câmara escura, basicamente a precursora de uma máquina fotográfica. É uma caixa. Câmara escura é uma caixa com um orifício onde a luz passa por esse orifício e forma uma imagem na parte de trás dessa caixa. Tá? Essa aqui é uma câmara escura. Câmara escura.
câmera escura. Então, se tiver um objeto aqui na frente, vamos colocar na mesma altura do orifício, assim. A parte de cima do objeto vai passar por esse orifício e vai formar aqui embaixo. A ponta da seta vai estar aqui embaixo. E a parte de baixo vai passar pelo orifício e vai chegar aqui. Então, nós ficamos com uma imagem aqui na câmara escura de uma seta apontando para baixo. Tá? Se a gente colocar um filme sensível aqui atrás, a gente tem uma máquina fotográfica. As primeiras máquinas fotográficas eram assim. Então tinha lá um objeto, uma caixa escura, claro que tinha uma lente aqui nesse orifício. Essa lente para deixar mais nítida a imagem com um tamanho maior. Mas poderia se pensar só a caixa, colocar um filme não velado aqui dentro, então um filme que não tenha sido revelado, tá? Coloca o filme, coloca uma tampa, abre a tampa por alguns segundos e a imagem do que está lá na frente vai penetrar pelo orifício da câmera e vai formar a imagem aqui no filme, vai sensibilizar o filme. Fecha a tampa, vai para uma sala escura, tira o filme e faz a revelação, vai aparecer toda a imagem que tinha aqui na frente. Tá? Isso vocês podem fazer na casa de vocês. O interessante é colocar um papel vegetal aqui atrás, e daí tudo que vocês observarem lá da frente da câmera escura vai aparecer aqui no papel vegetal aqui atrás, de forma meio translúcida. Então a gente enxerga a imagem, não enxerga 100% nítida, tá? Mas dá para ver toda a imagem do que tem na frente da câmera escura. Bom, o livro o faz na página 139, pensando o Sol e uma forma de calcular a distância ou o tamanho do Sol. Tá? Então, com uma câmara escura de orifício, obtém-se uma imagem do Sol. Ao invés de ter um objeto ali na frente, se pensou aqui na frente o Sol. Tá? Com uma altura daqui até aqui, que é D. Os raios vão sair do Sol em direção à câmara. Um raio que vier lá de cima vai passar pelo orifício e vai formar aqui embaixo. Um raio que vier aqui de baixo vai passar pelo orifício e vai formar aqui em cima. É como se a imagem ficasse invertida aqui dentro. Vai formar uma imagem do Sol aqui. Tá? Essa altura aqui a gente vai chamar de D minúsculo. A distância do Sol até a câmara, o livro chama de A, e a distância ou o comprimento da câmara escura ele chama de B. A distância daqui até aqui ele chama de B. Com uma câmara escura de orifício obtém-se uma imagem do Sol. Distância do Sol à Terra 1,5 vezes 10 na 11 metros. Então é o A. 1,5 10 na 11 metros. A distância do Sol até a Terra. Distância do orifício do anteparo. Tá? O anteparo, do orifício ao anteparo. O anteparo é a parte de trás aqui da câmara escura. É a letra B. Ele diz que esse B vale 1 metro. Então uma caixa enorme de 1 metro de comprimento. Diâmetro da imagem. Então o diâmetro, esse D minúsculo, é dado como 9 milímetros. 9 milímetros.
determine o diâmetro, o D maiúsculo, o diâmetro do Sol. Então, como é que vai fazer? Bom, a gente tem que pensar um triângulo de tal forma que a gente consegue comparar o ângulo. Então, cortando ao meio essa figura aqui, esse ângulo aqui, alfa, é o mesmo ângulo que aparece aqui, alfa. Então, lá, diâmetro do Sol por 2, dividido por A, vai ser igual ao diâmetro da imagem, dividido por 2, sobre o B. O 2 está igual dos dois lados da igualdade, então ele não entra na conta. Ficamos com D maiúsculo por A igual D minúsculo por B. Ou ainda, o D é o A vezes o D minúsculo dividido por B. Colocando os valores, o A 1,5 vezes 10 na 11, o B 1 metro, vai ficar 1,5 vezes 9 milímetros, tem que passar para metros. Isso é 9 vezes 10 na menos 3 metros. Vamos fazer a conta aqui em cima. Vou apagar a figura. Vou apagar a figura. Então o D vai ficar o A 1,5 vezes 10 na 11 vezes o D 9 vezes 10 na menos 3 dividido pelo B, aqui é metros, dividido pelo B, que é 1 metro. Então, um dos metros cancela um desses metros e sobra como resultado metros. 1,5 vezes 9 vai dar 13,5 vezes 10 na 8 metros. Então, uma forma de medir o diâmetro do Sol é montar uma câmara escura com comprimento razoável. Então, ali foi montado com 1 metro de comprimento, a câmara escura. O papel vegetal lá atrás deu a imagem do Sol. Uma altura de 9 milímetros, uma altura do Sol de 9 milímetros, quase 1 centímetro, e deu para calcular o diâmetro do Sol, tá bem? Câmara escura, depois tem os exercícios, vou escolher um ou dois ali para vocês fazerem. Na sequência, tem os fenômenos da ótica geométrica que a gente vai estudar. A gente não vai ver ainda hoje, mas a gente vai ver na próxima aula síncrona. Então, os fenômenos que a gente vai ver. A gente vai ver a reflexão. Então, a luz vinda de um meio reflete em uma superfície polida
e retorna para o mesmo meio. Então a luz fica no mesmo meio, tá, pessoal? A luz vinda de um meio reflete numa superfície. É como se o raio chegasse na superfície. Então aqui uma superfície lisa, vou pensar um espelho, né? O raio chegou na superfície lisa, bateu aqui, foi refletido e saiu para cá. Então veio do meio 1, parte da frente do espelho, e não passou para o meio 2, que é a parte de trás do espelho. Tá bem? Então esse é o primeiro fenômeno que a gente vai estudar, reflexão. Essa reflexão pode ser de dois tipos: uma reflexão regular ou uma reflexão difusa. Vou fazer o desenho aqui das duas. Então, numa reflexão regular, uma superfície polida, vários raios paralelos chegando à superfície. Eu vou mostrar três. São refletidos aqui nessa superfície e os três saem bonitinhos, paralelos como eles tinham chegado. Tá? Isso é uma reflexão regular. Numa reflexão difusa, três raios chegaram aqui assim, paralelos. O primeiro refletiu assim, o segundo refletiu assim e o terceiro refletiu assim. Os três raios refletidos não mantiveram o paralelismo dos raios iniciais. Então essa aqui é uma reflexão difusa. A gente vai gastar despender esforços para estudar a reflexão regular, quando os raios vão ter um comportamento que a gente consegue estudar mais facilmente. Então, se os três raios chegarem paralelos, os três vão sair paralelos uns com os outros. Tá bem? Essa difusa, uma superfície não estava tão polida assim, então a reflexão não nos vai atrair interesse. Tá bem? O outro fenômeno que a gente vai ver é a refração da luz, que é quando a luz passa de um meio para o outro. E aí os meios têm que serem transparentes, não pode ser opaco, porque senão ela não vai passar para o outro meio. Tá? Então, o outro fenômeno é o da refração. Refração. A luz vinda de um meio passa para outro meio transparente dois. Vamos pensar aqui assim, uma superfície. Desse lado aqui é o ar, desse outro lado aqui é o vidro. Tá? Então vem um feixe, chegou aqui nessa superfície, veio do ar e vai passar para o vidro. A gente vai ver que o que vai acontecer é que ele vai ser refratado, ou ele vai aparecer quebrado. Tá? Então o feixe aqui é uma normal, a gente vai aprender a fazer o traço dessa normal. Então se ele chegou aqui com um ângulo que é θ1, ele vai sair com um ângulo aqui θ2, nesse caso aqui menor do que θ1.
e ele aparece quebrado. O fato de aparecer quebrado vem da própria denominação do fenômeno. Em grego, refrata significa quebrado. Isso a gente consegue observar quando a gente coloca um canudinho num copo de água. Então o canudo, quando a gente olha de frente, o canudo aparece quebrado. É como se tivesse o copo assim, o canudo aqui, a água aqui. Então aparece quebrado aqui assim, ó. Tá? Esse fato de aparecer quebrado é a refração da luz. Primeira parte do canudo está no ar, segunda parte do canudo está na água, tá? Ou em outro líquido. Então ele apareceu quebrado por causa da refração. Importante observar é que são dois meios, então tem que partir do meio 1 e ir para um meio 2. A gente vai ver que o que acontece, além de aparecer quebrado, é que a velocidade da luz nesse primeiro meio é diferente da velocidade da luz no segundo meio. Assim como foi demonstrado por Foucault, naquela parte histórica, que é o apanhado histórico que eu fiz na aula passada, que a velocidade da luz na água é menor do que a velocidade da luz no ar. Nesse caso aqui, a velocidade da luz no vidro é menor que a velocidade da luz na água, que é menor do que a velocidade da luz no ar. Tá? A luz também pode ser absorvida. Então, o outro fenômeno que aparece é a absorção. A luz chega em um material opaco e é totalmente absorvida. E é absorvida. Não precisa ser toda ela absorvida, pode ser só uma parte. Por exemplo, luz branca. Iluminando aqui uma parede. Vamos pegar um pincel. Uma parede azul. O que vai acontecer? A gente viu que a luz branca ela contém todos os comprimentos de onda ou todas as cores do arco-íris. Então, quando bate a luz branca nesse corpo azul aqui, ele vai absorver todos os comprimentos de onda menos o azul. O azul ele vai refletir. Tá? Então, o corpo azul absorve todos os outros comprimentos de onda, ou todas as outras cores, e reflete só o azul. O mesmo acontece com o corpo vermelho. Então joga uma luz branca e um corpo vermelho, ele vai absorver todas as cores e vai refletir só o vermelho. Tá? Se colocar uma luz colorida num corpo, aí vai haver mistura das cores. Então, na sequência, o que se fala é da mistura de cores. Vamos ver como é que nós estamos no tempo. 39 minutos, dá para falar. É a mistura de cores. Tá? Tem dois tipos de mistura de cores.
A professora Cornélia costumava discutir isso nas aulas dela. Às vezes ela me chamava para apresentar alguns experimentos. Como agora a gente não tem o material, fica mais difícil de fazer. Tem as cores que são aditivas. Que é conhecido como o método RGB. RGB, R de vermelho, red, G de verde, green, e B de azul, blue. Então o livro traz na página 143 o sistema RGB. Então são 3 círculos sobrepostos, assim, assim. O meu ficou 3 ovos, né? 3 ovos. Um deles é vermelho, o outro é azul e o outro é amarelo. Oh, desculpe. É verde. Verde. Na intersecção do vermelho com o verde, essa partezinha aqui vai ser o amarelo. Essa partezinha aqui entre o verde e o azul vai ser o azul ciano. Ciano. E essa parte entre o vermelho e o azul é o magenta. Tá? Essa parte aqui é o magenta. Magenta. Então quando eu adiciono cores, o verde com o vermelho dá o amarelo. Quando eu adiciono o verde com o azul, dá o azul ciano. Quando eu adiciono o azul com o vermelho, dá o magenta. Ah, mas por que cores aditivas? Porque quando eu adiciono as 3 cores ao mesmo tempo, na mesma proporção, essa parte aqui de dentro fica branca. Então misturando dentro branco. Misturando o RGB forma a luz branca. E a luz branca a gente sabe que é todo o espectro. Então se eu for misturando quantidades diferentes dessas cores, verde, vermelho e azul, eu consigo formar todo o espectro colorido. As TVs mais antigas, hoje é um sistema um pouquinho diferente, OLED, desculpa, mas os sistemas mais antigos eram o sistema RGB, era o vermelho, o RGB, então cada pontinho luminoso da TV tinha as 3 cores, o R do red, o G do green e o B do blue. Sistema RGB, misturava as cores, dava tonalidade, hora verde mais claro, hora verde mais escuro, hora azul bem forte, hora branco, hora cinza, hora preto, né? Misturava as cores. O outro sistema, que é o sistema subtrativo, é como se fosse fazer uma subtração, não tem aqui no livro, tá? Eu vou deixar por enquanto aqui o gráfico. O sistema subtrativo envolve essas cores que apareceu aqui, ó. O amarelo, que é o yellow, o magenta, que é o M,
e o ciano, que é o C. E aí a gente chama esse sistema de CMYK. Então, ciano, magenta e yellow, ciano, magenta, amarelo, e K é o black, é o preto. Nesse sistema, quando a gente mistura as cores, ciano, magenta e yellow, vão aparecer aqui nesses intermediários o RGB. Eu não vou saber certinho as cores que aparecem, tá? Vamos pensar que aqui apareceu o vermelho, mas não sei se é isso, tá, pessoal? Vai aparecer o RGB, então red, o blue aqui e o green aqui. E aqui dentro, nessa parte central, aparece o preto, o black. Então, por isso o sistema subtrativo. Quando juntar essas cores, ciano, magenta e yellow, ele dá o preto. Por isso que é subtrativo, porque no outro tu soma as cores, vai dar o branco. Aqui tu soma as cores, vai dar o preto, que é a ausência de cor. O preto é a ausência de cor. Qualquer corpo preto absorve todas as cores do espectro. Então, se tu jogar luz branca nele, vai ficar preto igual. Jogar luz verde nele, vai continuar preto, porque ele absorve todos os comprimentos de onda. Tá? Esse tipo de sistema é usado nas impressoras de tinta ainda. As impressoras de jato de tinta, todas usam esse sistema. CMYK. Mas quando faz a mistura das tintas da impressora, ele dá um tom acinzentado aqui. Então, nessas impressoras, precisa de um cartucho colorido, CMY, e um cartucho preto, para deixar essa parte aqui exatamente preto, 100% preto. Tá bem? Na sequência, se fala das reflexões da luz em espelhos. E eu vou deixar isso para aula síncrona da semana que vem, tá? Eu vou escolher uns exercícios para vocês fazerem e depois eu abro uma tarefa para vocês anexarem esses exercícios. Então vocês façam o exercício da página 136, com exercícios, página 136, bem simples, é um exercício de altura de prédio, altura de sombra. O 7 caiu no Enem, o 8, na página 137, vamos pegar dois, também é de sombra, tá, pessoal? Se faz em uma, duas linhas, tá? O 9 e o 11. O 9 e o 11. Esse 11 é um pouquinho sofisticado, tá? Prestem bem atenção o que ele está dizendo, tá? Mas a maneira de resolver é parecida com os demais. Da câmara escura, vamos fazer o 13 e o 14. O 13 e o 14 da página 139. Tá bem, pessoal? Então a aula bem curtinha. Vocês façam a leitura do livro para complementar essa aula que eu apresentei agora. Lá está um pouco mais detalhado, embora acho que aqui é autossuficiente, dá para aprender por aqui também. Mas tem uma leitura ali, por exemplo, sobre a parte dos eclipses da Lua e do Sol, que é bem interessante ler,
Tem até um texto bonito ao lado, como é que faz um relógio solar. Então, se alguém tiver interesse, pode construir esse relógio solar para ver como é que funcionaria um relógio cuja sombra vai indicar qual é a hora do dia que a gente está. Tá bem? Tenha um bom dia e até a próxima aula. Obrigado.